Irmãos, nós temos consciência que fomos criados com um único objetivo, e esse objetivo maior é adorar a Deus acima de todas as coisas, glorificar o nome santo de Deus. O Senhor nos fez para a sua própria honra e glória, e o apóstolo Paulo tinha plena consciência dessa verdade, tanto é que ele escreveu aos irmãos lá de Roma e disse, Romanos capítulo 6, versículo 13, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Amados, nesse texto Paulo nos diz que nós devemos nos entregar ao Senhor. E eis aí, amados, a verdadeira essência da adoração é a rendição. A verdadeira adoração, a sua natureza é nos rendermos completamente a Deus. Nos nossos dias, a palavra rendição ela não é tão bem vista, irmãos. Nos dá a ideia de derrota, não é verdade? Quando um exército perde uma guerra, o que ele faz? Ele se rende ao exército ganhador. Então nós temos dentro de nós hoje a ideia que render-se não é bom, não é uma atitude sábia, mas quando nós nos referimos a Deus, é a atitude mais sábia que o homem pode tomar. Render-se a Deus é a essência da adoração, é uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Irmãos, quando nós nos entregamos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, isso é maravilhoso. É uma atitude através da qual nós afirmamos que também amamos o Senhor. E veja, amados, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E essa afirmativa está em 1 João capítulo 4, versículo 9. Irmãos, Paulo continua falando e ele ainda em Romanos capítulo 12, versículo 1 afirma: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Oh, glórias! Irmãos, qual é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é agradar a Deus. E isso só é possível quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos completamente a Ele. Amém? A adoração, amados, consiste exatamente em nos oferecermos a Deus. É um ato de rendição pessoal. E esse ato de rendição, irmãos, é conhecido por diversos nomes. Por exemplo, consagração, fazer a vontade de Jesus, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. Mas o que interessa, irmãos, não é o nome, não é o título dado a essa situação. O que interessa é que você o faça por completo. E é preciso, irmãos, termos consciência que 95% da nossa vida não é o suficiente. É preciso darmos 100% a Deus. O Senhor quer totalidade, o Senhor quer toda a tua vida dobrada diante dele. Mas, irmãos, o ato de nos rendermos a Deus geralmente se depara com 3 atitudes que nós precisamos vencer. A primeira é o medo, a segunda, o orgulho, e a terceira esbarra-se na ignorância da falta de compreensão. Mas, amados, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, nós temos confiança, nós temos convicção que podemos confiar em Deus. E essa confiança, amados, ela é essencial para que você quebre toda a barreira do medo e que você se dedique por completo ao Senhor, que você se renda por completo ao Todo-Poderoso. Olha, irmãos, você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. Você precisa conhecer a Deus para confiar nele. O medo é terrível,
porque Ele não permite que venhamos a nos jogar nos braços do Senhor. O medo coloca diversos empecilhos na nossa caminhada. O medo quebra a nossa comunhão com o Senhor, mas quando nós confiamos no Eterno, quando nós confiamos no Senhor, nós somos agraciados com o seu amor, e a palavra de Deus diz: o amor lança fora todo medo. Amém? Irmãos, quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render a Deus. Isto é, confiança. O quanto mais você confia no Senhor, o quanto mais você tem convicção que é amado por Deus, mais fácil será você dobrar-se, oferecer-se por completo ao Rei dos Reis. E quando você se dobra, amados, e quando você se oferece, quando você se rende diante do Senhor, Ele te pega pelos braços, Ele te leva aos lugares mais altos, Ele enche o teu coração de paz e Ele o faz triunfar sobre todas as coisas. Oh glórias, você precisa, eu preciso cada dia experimentar esta verdade na minha vida. Como disse anteriormente, irmãos, a outra barreira que nos impede de render-nos diante do Senhor é o orgulho. É preciso sermos humildes e admitirmos as nossas limitações. É preciso que haja humildade em nossos corações e reconhecermos que somos limitados. Quando nós reconhecemos essa verdade, quando nós admitimos essa verdade, com certeza, amados, nós quebramos a barreira do orgulho. Mas quando nós insistimos em achar que não somos apenas criaturas e que estamos no controle de todas as coisas, nós não vamos conseguir essa vitória, nós não vamos conseguir vencer essa barreira. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 5 afirma: sereis como Deus. Sereis como Deus. Este é o desejo maior do ser humano, é o desejo de vencer todas as coisas, de estar sobre todas as coisas, mas é preciso admitirmos, irmãos, que somos pequenos, que somos humanos. E quando queremos ser grandes, estamos a exemplo do diabo tentando a Deus. E com certeza nós não podemos fazer isso, porque nós fomos chamados para fazermos a vontade do Senhor. Amados, é preciso acreditarmos que o Senhor é maior e nos rendermos por completo a Ele. O outro aspecto que nos impede de uma verdadeira rendição, amados, é a falta de compreensão. Mas o que é essa falta de compreensão? É quando nós não entendemos o significado dela, irmãos. Quando nós não entendemos o significado de alguma coisa, é difícil nós aceitarmos. E nessa situação é preciso compreendermos o que significa nos render a Deus. E dessa forma seremos vitoriosos com Ele. Render-se a Deus não é resignação passiva, não é fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não é se conformar com a situação, mas significa exatamente o oposto. Significa sacrificar a vida, sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Amém? E tenha convicção de uma coisa, amados. Deus frequentemente chama pessoas que se entregam a Ele para batalhar em seu nome. Portanto, rendição não é para covardes, sim para homens corajosos, pessoas que estão dispostas a pagar um preço, pessoas que estão dispostas a viver uma realidade nova, a viver uma verdade poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. A rendição se manifesta claramente na obediência e na confiança. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer os seus ensinamentos. Tem muitas pessoas que estão chamando Jesus de Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é meu Senhor, aquela festa toda. No entanto, a pessoa não quer enquadrar-se na vontade do Senhor, não quer enquadrar-se na vontade de Jesus, quer viver segundo os seus preceitos, segundo os seus entendimentos. E nós, amados, precisamos ser vidas maleáveis, vidas sensíveis, para sentir, para ouvir a voz do Senhor, a exemplo de Pedro. Veja o que Pedro fez. Foi uma noite de pescaria fracassada, mas quando Jesus chegou e disse: tenta novamente. Pedro tentou novamente. Entendeu?
Pedro não questionou o Senhor. Pedro não disse: Senhor, já fizemos isso a noite toda. Senhor, não vou fazer isso novamente. Não, Pedro apenas lançou novamente a rede. E o resultado? A rede voltou cheia de peixe, oh glórias! Então é assim, amados, o que o Senhor exige de nós, pessoas que se entregam por completo, pessoas que se dão por completo e são obedientes à palavra de Deus, mesmo que não faça sentido. Pedro poderia dizer: olha Jesus, nós passamos a noite toda batendo a rede aí, não faz sentido jogar novamente. Pedro poderia lançar diversos questionamentos, mas Pedro apenas obedeceu. Lançou a rede e viu a glória do Senhor. Isto é confiança, meu amado. Isso é confiança no Senhor. Irmão, e você sabe que se rendeu a Deus quando dependemos por completo dele para resolver as coisas. Muitas vezes nós estamos com situações necessitando de resoluções e corremos às pessoas, buscamos uma resposta, mas quando estamos totalmente rendidos ao Eterno, nós apenas esperamos, deixamos o Senhor trabalhar, abrimos mão, entregamos a nossa situação nas mãos do Eterno e Ele tem prazer em nos abençoar. Salmos capítulo 37, versículo 7 afirma: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Oh glórias! Irmãos, temos feito isto, temos entregado os nossos caminhos ao Senhor, temos colocado os nossos caminhos nas mãos do Eterno e esperado pacientemente? Geralmente não. Nós estamos vivendo dias do imediatismo, queremos soluções rápidas, mas o Senhor não age segundo o nosso entendimento, o Senhor age segundo a sua própria e maravilhosa vontade. E vale a pena ressaltar, irmãos, que a vontade de Deus para nossas vidas é sempre o melhor, Da mesma forma, irmãos, que você sabe que se rendeu, é possível saber que não somos rendidos. E nós sabemos que ainda não fizemos, não nos entregamos nas mãos do Senhor, quando não reagimos às críticas, ou não temos o ímpeto da autodefesa. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige os seus direitos, nem é egoísta. Glórias a Deus por isso, amados. Bendito o nome santo de Deus. Irmãos, para muitas pessoas, o mais difícil de entregar-se a Deus é o seu dinheiro. Muitos pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. Não é verdade? Quantos não pensam dessa forma? Esse é o desejo maior dos corações de grande parte daqueles que servem a Cristo Jesus. Uma vida próspera, uma vida cômoda e, por fim, uma aposentadoria em paz, com recursos. Mas eu quero afirmar para você que a aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Amados, é verdade. Você tira o teu coração das mãos do Senhor, você deposita a tua confiança na aposentadoria, você fala: olha, quando eu me aposentar terei recursos. Enfim, você rouba os cuidados de Deus, e nós, amados, não podemos de forma alguma colocar as nossas expectativas, as nossas esperanças no dinheiro, mas sim nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 4 afirma: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E ainda Mateus 6, versículo 21, e onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Você entendeu, amados, qual é o maior problema de muitos? É o dinheiro, porque onde está o maior tesouro, ali está a maior preocupação, ali está o foco de interesses, ali está o foco das expectativas. Mas quando nós nos depositamos, nos rendemos ao Senhor, o nosso foco de vida, o nosso foco de expectativas é servir a Deus, é agradar a Deus acima de todas as coisas, porque isso é o que é mais importante, porque isso é o principal da nossa existência. E fazemos com toda alegria, com toda satisfação.
Amados, o mais importante exemplo de autorrendição é Jesus. Sim, veja o exemplo de rendição, como Cristo rendeu-se aos pés do Rei, como Cristo Jesus chegou diante de Deus e afirmou: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Veja, amados, a graça de um homem rendido aos pés do Rei, de um homem que soube render-se por completo ao Eterno. Ele não colocou a sua vontade acima da vontade do Mestre. Ele apenas disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, esta situação. No entanto, Senhor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, quantos têm orado desta forma diante de Deus? Quantos têm agido desta forma diante de Deus? Quantos têm chegado para o Senhor e colocado seus corações e afirmado de forma categórica: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade sobre todas as coisas? Irmãos, aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não o afastes. É assim, amados. Aparentemente essa oração, aparentemente essa palavra entra em choque com aquilo que nós temos vivido nesses últimos tempos. Mas o Senhor nos diz que todas as coisas são para a honra, para a glória dele próprio, que tudo é feito com o propósito e é necessário chegarmos a esse nível de maturidade. Claro, não é fácil. Não é fácil, irmãos. É a mortificação do nosso corpo. É preciso mortificarmos a nossa vontade. É preciso morrermos para este mundo, morrermos para nós mesmos, para que isto venha a ser uma realidade. Cristo Jesus, com certeza, mortificou a sua vida. Ele morreu para a sua própria vontade. O que importava para Cristo era que a vontade do Senhor viesse à tona, que se realizasse, que se manifestasse, glórias, que se cumprisse cabalmente na sua existência. Jesus foi as últimas consequências por amor ao seu próprio Pai, por amor a Deus e, consequentemente, por amor a mim e a você. Mas primeiro, amados, Cristo amou ao seu próprio Pai. Cristo submeteu-se por completo a Ele. E glórias a Deus por isso, irmãos. E eu quero dizer para você ainda que aqueles que se rendem ao Senhor, são abençoados. A Bíblia é clara como um cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Sim, a Bíblia é muito clara, ela afirma quais são as bênçãos. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia nos afirma que sentimos paz. Veja, Jó capítulo 22, versículo 21. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Amém? A outra bênção é a liberdade. É sermos livres, a pessoa se sente livre. Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Ofereça-se aos caminhos de Deus, e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua liberdade. Aleluias! Glórias! E em terceiro lugar, meu amado, você recebe o poder de Deus na tua existência. Quando você se rende ao Senhor, você recebe o poder de Deus, porque você oferece meios, oferece condições para a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, e você é feito em um instrumento firme, forte, poderoso para fazer grandes obras nas mãos de Deus. Aleluias! Irmãos, tentações constantes, persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Você precisa ter essa consciência, meu irmão. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus.
Meu Senhor Jesus, o Senhor usa apenas, irmãos, aqueles que se rendem por completo, aqueles que se entregam por completo às suas mãos. E nós, você, nós precisamos correr urgentemente para fazermos esse compromisso com Deus. Porque, amados, a rendição é a melhor forma de vida e nós não podemos nos equivocar. É preciso lembrar que o fato de nos entregarmos a Deus é a melhor opção de vida. É a melhor opção de vida. Todo mundo com o tempo se rende a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas de outros. Se renderá ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, luxúria, ego, as impurezas da vida. Enfim, o homem, ele está sempre rendido a uma situação. Ou você rende-se a Deus, ou você rende-se a essas situações. À prática da carne, ao pecado, ao diabo, por consequência. Mas é preciso, amados, que tenhamos a consciência que nós fomos feitos, fomos criados para adorar a Deus. E nós não podemos jamais fracassar nesse objetivo. Porque quando nós fracassamos, irmãos, com certeza nós criaremos coisas que ocuparão o lugar de Deus na nossa vida. Criaremos objetos, ídolos. Talvez a família, o dinheiro, o carro, o trabalho. Enfim, nós vamos colocar alguma coisa no lugar do Senhor. Portanto, amados, que a nossa vida seja continuamente de verdadeiros adoradores, pessoas comprometidas com o Senhor. Mas lembre-se, irmãos, você é livre para escolher a quem se entregará. Mas uma coisa é certa, você não está livre das consequências dessa escolha. Se você entrega-se ao Senhor, se você rende-se ao Senhor, com certeza colherás os melhores frutos, os frutos do Espírito, as coisas maravilhosas que Deus tem para você. Mas se você persiste nas opiniões próprias, persiste em viver segundo este mundo, irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo Jesus é o único caminho. E se nós não estivermos no caminho do Senhor, não estamos de bem com Ele. Amados, lembre-se, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira, a única forma de viver. E sem esta verdade na nossa existência, nada mais funciona. Irmãos, muitas vezes nós paramos e analisamos nossa existência e às vezes nos entristecemos porque não conseguimos ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu quero lembrar você que muitas vezes o maior obstáculo que fecha o acesso das bênçãos à tua vida é você próprio. Sim, você próprio. É a tua teimosia, o orgulho obstinado, as ambições. Irmãos, lembre-se, você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver enfocando planos pessoais. Sim, amados, nós não poderemos ser usados por Deus enquanto o nosso foco de vida estiver nesta terra, enquanto o foco de vida estiver na nossa vida pessoal. É preciso tirarmos o foco da nossa vida e colocarmos o foco na vida do nosso Senhor, porque Ele nos chamou para sermos adoradores. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, Ele começará por aqui. Sim, por aqui. Portanto, amados, entregue tudo a Deus. Entregue tudo quanto você tem a Deus. Entregue os teus problemas do passado, os problemas do presente, as ambições, seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas, traumas. Entregue tudo isso ao Senhor. Espere pacientemente no Senhor. Oh, amados, varra a tua existência com a presença santa de Deus e verás que você será instrumento útil. Oh, glórias! Ponha Jesus Cristo na direção de sua vida e tire as mãos do volante. Sim, tire as mãos do volante que dirige a tua existência. Deixe o Eterno colocar as mãos nesse volante. Não tenha medo, meu amado. Nada que está sob o controle de Cristo
pode perder-se, nada que está sob o controle de Cristo pode cair na ribanceira. Tudo que está no controle do Senhor prospera, e assim será a nossa vida. Irmãos, o momento da rendição de Paulo, ela ocorreu na estrada para Damasco, após ele ter sido derrubado por uma luz, uma grande luz. Outros tiveram a sua atenção capturada de forma menos dramáticas. Não obstante, irmãos, render-se nunca é um acontecimento isolado. Com certeza, quando você rende-se ao Senhor, sempre há alguma coisa que faz a diferença, sempre há alguma coisa que faz a diferença na tua vida. Com Paulo foi assim. Quando ele caiu, quando ele levantou-se uma nova criatura, um homem rendido ao Senhor, um homem pronto para morrer todos os dias, como ele mesmo afirmava. Amados, há o momento da rendição e há a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. Com Paulo foi desta forma. Houve o momento da rendição. Ele caiu. Muitos foram chamados de outras formas, mas houve aquele momento. No entanto, a prática da rendição acompanhou todos os dias do apóstolo. E assim deve ser conosco, amados. A partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, é preciso que nossa vida frutifique, que nossa vida mostre que somos novas criaturas, que estamos vivendo uma nova verdade. E eu quero ainda falar para você, amados, que o grande problema do sacrifício vivo é ele escapulir do altar. Sim, escapulir do altar, sair do altar. Portanto, amados, é provável que você terá de renovar a tua rendição diariamente, seja quantas vezes for necessária. Mas é preciso que tu renoves continuamente esse sacrifício vivo diante de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diária para me seguir. Aleluias. Meu irmão, meu amado, meu irmão querido, homem abençoado, mulher abençoada, uma vez que você tenha decidido entregar a tua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Sim, Deus testa os seus. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. Sim, amados, é desta forma que Deus age, porque não é mais a nossa vontade que está em evidência, não é mais o nosso entendimento que está em evidência. O que está em evidência é a vontade do Senhor, o que está em evidência é o entendimento de Deus, e é isso que precisa superar a nossa vida, superar o nosso querer, estar acima da nossa existência. E claro, muitas vezes você não consegue de forma alguma entender os caminhos do Senhor. Mas o que importa, meu amado, minha amada, é que você ande nos caminhos do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção para o ato de Bill Bright. Ouça o que Bill Bright fez. Bill Bright foi um dos grandes líderes cristãos do século XX. Certa vez perguntaram ao Bill Bright: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu: quando jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o redigi e assinei meu nome embaixo. Ele dizia: deste dia em diante, sou escravo de Jesus Cristo. Amém. Amados, o exemplo do Bill Bright precisa ser imitado por nós. Nós precisamos redigir um contrato de servidão, um contrato de rendição e oferecermos por completo a nossa vida ao Senhor, para que Ele haja, para que Ele faça o que melhor lhe é conveniente com a nossa existência. E quando nós abrimos mãos, entregamos e deixamos que o Espírito de Deus nos leve para um lado e para o outro, oh glórias, com certeza, amados, veremos coisas maravilhosas acontecerem em nossas vidas. E você, meu irmão, já assinou um contrato com o Deus vivo? Ou você ainda está naquela luta interior a respeito do direito que Ele tem de fazer da sua vida o que quiser?
Sim, muitos estão naquela luta interior. Ah, mas será que Deus tem esse direito? Será que Deus e o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Eu quero dizer para você que livre-arbítrio é uma verdade, com certeza, mas é uma verdade quando está sujeita por completo a Deus. Quando a vida está totalmente submissa à vontade do Senhor, a partir desse momento, o livre-arbítrio é uma realidade, porque é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, este é o momento de fazermos uma verdadeira rendição, de nos entregarmos por completo a Deus, reconhecendo a sua graça, o amor e a sabedoria de Deus para com as nossas vidas. E se agirmos assim, irmãos, veremos a glória do Senhor. E não nos esqueçamos, amados, que a essência, a verdadeira natureza da adoração é a rendição. Oh glórias! Romanos capítulo 6, versículo 13. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Aleluias! Que nós sejamos pessoas rendidas, submissas, entregues ao controle do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Cristo Jesus.